Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Alguma vez você já tentou se perguntar, afinal, o que é Deus? O que vem a ser Deus? O que é? O que significa essa palavra tão falada? O que significa o que tantas pessoas falam sobre esse assunto? A verdade é que essa palavra está extremamente sobrecarregada das mais variadas interpretações. O senso comum atribui um valor totalmente errôneo para essa palavra, que nos leva à não compreensão justamente do que é Deus, porque se vê muitas pessoas muito preocupadas em acreditar em Deus. O que significa acreditar em Deus? É importante acreditar em Deus? Outras pessoas, simplesmente ao ouvirem essa palavra, eu sei que se eu colocar a palavra Deus no título, eu já vou perder 50%, 60% dos assistidores, dos assistentes, né? Das pessoas que assistiriam o vídeo justamente por causa da palavra, porque elas têm verdadeiro pavor, digamos assim, dessa palavra. Outras pessoas já vão assistir o vídeo por causa dessa palavra com uma ideia formada do que seja Deus, apenas na expectativa de verem alguém falar algo que elas já imaginam que seja. Então, as pessoas citam a Bíblia e em outros países citariam outros livros, entre aspas, sagrados, né? E no meio de toda essa balbúrdia, no meio de toda essa conceitualização sobre o que seria, né, Deus, pouquíssimas pessoas se fazem essa pergunta, mas afinal, para si mesmas, não é lançar a pergunta no ar de forma superficial, como a gente sempre faz. O que é Deus para você? A gente pergunta isso superficialmente e tem um mandamento que diz: não usareis o nome do Senhor teu Deus em vão. E a maioria das pessoas também não sabe o que isso significa. Superficialmente, é isso que significa, porque esse é o assunto mais profundo de todos, e os iniciados de todos os tempos sempre tiveram cuidado com isso. Inclusive tem uma passagem onde Jesus menciona esse fato, onde ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque todo mundo tem a palavra Deus na ponta da língua. Graças a Deus, Deus quis assim, Deus quis assado, a vontade de Deus. A palavra está sempre na ponta da língua na nossa cultura. Deus queira, Deus permita, tomara Deus. Todas essas palavras estão na ponta da língua. Mas as palavras não têm significado nenhum, por isso a expressão, por isso o ensinamento: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O reino dos céus é dentro da gente, não é depois da vida, não é no céu. O reino dos céus é uma expressão que os grandes iniciados sempre usaram para comparar esse estado de ser interior com um estado de graça, com um estado de encontro de si mesmo, com um estado de realização interior. Então, essa expressão, como sempre acontece com todas as expressões, todas as palavras que caem no senso comum, elas perdem o seu sentido original, porque as pessoas se apegam ao sentido literal da palavra. Então, para entender o que significa
Deus, em primeiro lugar, a gente tem que tentar se desapegar da palavra. O que significa isso? Tentar se desapegar de tudo aquilo que você aprendeu sobre essa palavra. Que Deus é isso, que Deus é aquilo, mesmo na negação. Porque uma coisa que aqueles que se autoproclamam ateus não compreendem é que para negar uma coisa, primeiro a gente precisa acreditar nela. Se a gente não acredita em algo, não há necessidade de negar. Então aquele que realmente não acredita em Deus profundamente, ele não precisa negar isso o tempo todo, ele não precisa se autoproclamar como isso ou aquilo. Porque na medida em que eu me proclamo contra alguma coisa, significa que eu acredito naquela coisa. Então a crença, eu já disse várias vezes, em várias oportunidades, que a crença e a negação, ou seja, a crença em Deus ou a negação de Deus são a mesma coisa. Ambas são formas de crença religiosa, inclusive. E eu sei que a maioria dos ateus não compreendem dessa forma, não se veem dessa forma, e ao me ouvirem falar isso, contestarão com certeza, porque ninguém gosta de se ver desnudado dessa forma. Então, por isso que é tão necessário a gente se afastar do senso comum para poder compreender realmente. Porque se a pessoa se identifica com uma palavra, eu sou ateu ou eu sou cristão, a pessoa se identifica com uma palavra, ela não consegue ver o todo. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de tal partido, eu sou médico. Por isso o rótulo atrapalha tanto na autodescoberta, qualquer tipo de rótulo atrapalha tanto na autodescoberta, porque o mundo é feito, o universo é feito, a verdade é feita de realidades infinitas, de possibilidades infinitas. Então toda vez que eu me apego em uma única possibilidade, eu descarto todas as outras. Essa é a função e a nocividade da crença, de qualquer tipo de crença. A negação também é uma crença. É crença, não é uma crença, é crença, pura e simplesmente. E isso me impede de compreender, então, também o significado de Deus. Então, a própria crença me impede de compreender o que significa realmente Deus, e a negação me impede de compreender o que significa Deus. Afinal, o que é Deus? Essa resposta não pode ser explicada, porque se ela for explicada, ela deixa de ser real. Por isso que existe esse mandamento: não usareis o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque toda vez que a gente usa o nome, a gente está indo na contramão do seu verdadeiro significado. E, portanto, nem todo aquele que grita Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, porque ao usar o tempo todo, ao tentar conceitualizar o significado da palavra Deus, eu estou indo na contramão dela. Somente no momento em que eu desapego da palavra é que eu consigo realmente, entrando para dentro de mim mesmo, é que eu consigo realmente compreender o que é Deus. E eu já falei outras vezes e vou repetir: buscando a si mesmo, invariavelmente a gente, entre aspas, tropeça em Deus. Buscando Deus, a gente não encontra Deus na palavra. Buscando a palavra, buscando nas religiões, buscando na crença, a gente não encontra, porque ele não está ali fora. Ele está dentro da gente. Então isso foi amplamente divulgado, inclusive por Jesus, embora a igreja tenha distorcido os ensinamentos de Jesus e continue distorcendo até hoje, mesmo em todas as outras variações das religiões decorrentes do cristianismo, das religiões cristãs, acabam levando ao entendimento totalmente errôneo, porque não é fora, não é no ritual, não é no dogma, não é na crença que a gente vai encontrar, é no silêncio. Deus, silêncio, verdade,
contentamento, plenitude, felicidade, tudo faz parte da mesma energia que nós chamamos unicamente de Deus. E é importante, mais uma vez repetir, que a palavra, embora seja a mesma, por isso não se pode apegar na palavra, embora usemos a mesma palavra, Deus, para expressar uma mesma coisa, aquele que encontrou Deus em si mesmo usa a palavra num sentido completamente diferente daquele que fala a palavra superficialmente. Então, aquele que realmente compreendeu o que é Deus profundamente, aquele que encontrou Deus em si mesmo, e a gente pode até dizer aquele que conhece Deus, conhece a verdade, ou um tanto da verdade, né? Conhecer a verdade absoluta a gente não consegue, mas um tanto da verdade, usando essa palavra, a mesma palavra, Deus não está se referindo à mesma coisa que uma pessoa que frequenta religião, uma pessoa que acredita em Deus. Aquela pessoa que compreendeu Deus, que conhece Deus, já não usa mais a expressão acredita, acredito em Deus. Porque já não se trata mais de acreditar, se trata de saber, se trata de conhecer. E é isso que diferencia e é isso que causa tanta confusão. Então, a pessoa superficial, tanto aquela que acredita em Deus superficialmente, mesmo participando de uma religião, ou aquela pessoa que nega Deus a priori, sem buscar afinal, descobrir afinal o que é Deus, ambas não vão chegar a compreensão nenhuma, ou não, pelo menos momentaneamente, enquanto mantiverem essa postura, jamais saberão, ou pelo menos momentaneamente, né? Estou usando jamais nesse sentido. Jamais saberão e jamais encontrarão Deus em si mesmos. Não é importante acreditar, é importante conhecer. Para conhecer é preciso estar livre dos significados atribuídos a Deus pelo senso comum. Já falei várias vezes que foi isso que Nietzsche quis dizer, o filósofo, né, o filólogo Friedrich Nietzsche quis dizer quando ele disse Deus está morto. O Deus criado pelas religiões, o Deus preso à palavra Deus, esse Deus está morto, porque agora é hora da gente conhecer Deus. Né? Como a gente está já cansado de saber, como forma de expressão, a era das crenças, a era de acreditar nas coisas acabou. Agora estamos já na era do saber, na era do conhecimento, de conhecer intrinsecamente, ou melhor, de conhecer empiricamente o que as coisas são. O que é isso? Conhecer em si mesmo. Nós entramos na era do autoconhecimento. Então, através do autoconhecimento é que se pode encontrar o que verdadeiramente significa Deus. Então, a nossa realidade dual é justamente para nos mostrar o que não é Deus. Deus não é crença, Deus não é conceito, não tem nada a ver com religião. Tem a ver tudo e totalmente com o autoconhecimento, conforme já é ensinado na humanidade há milênios. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, ou o universo e os deuses. Quer dizer, somente conhecendo a si mesmo não é novidade. Só que somente agora nós estamos acordando desse sono profundo e hipnótico da crença. A crença é hipnose. O senso comum, que é a mesma coisa que crença, mais uma vez a gente tem que desapegar das palavras. Mundo, matrix, sociedade, sistema, ego, mente, tudo significa a mesma coisa, entre outras coisas também, significa também a mesma energia, que é a energia da inconsciência, que é a energia da ignorância. Então também nós temos que ultrapassar a ignorância. E o conhecimento não é a quantidade de livros que eu leio. Que livro também é crença. Pode nos dar uma base e serve também, mais uma vez, nesse nosso mundo dual. Tem um momento que a gente se enche, se entope de conhecimento na literatura
mas tem um momento que a gente diz, não, agora chega, agora é eu comigo mesmo, agora eu vou me encontrar. Não importa mais o que fulano, não importa mais o que os outros pensam a respeito do que quer que seja, agora importa o que eu vou descobrir dentro de mim. E quando eu digo pensam, não é o penso superficial, como acontece normalmente na humanidade. Eu falo no penso profundo, naquele que surge do estado meditativo, naquele que surge do silêncio, naquele que surge indo direto à fonte. E quando a gente compreende Deus como fonte de tudo, como o ar que a gente respira, a noite, o dia, né, a fotossíntese das plantas, o alimento que se transforma numa única semente, a gente vê toda a transformação em algo maravilhoso, fantástico, que depois vai nos alimentar, nos nutrir, né? Toda a natureza pode representar Deus em verdade, mas não para por aí. É preciso o autoconhecimento, porque somente observando o exterior não é suficiente para a gente compreender profundamente o que é Deus. E então eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. É importante a gente saber que Deus não é uma crença, não se trata de acreditar em algo, em determinado conjunto de atribuições, de qualidades, de atributos que eu dou para o ser. Inclusive, é importante também ressaltar, por sugestão de Eckhart Tolle, eu achei fantástica essa ideia dele de expressar-se, ao invés de usar a palavra Deus, como a gente está acostumado a usar a palavra ser, que significa a mesma coisa. Então, o ser, quando eu digo eu sou, está contido aí. Mas, mais uma vez, não se pode se apegar na palavra, porque dizer eu sou para lá e para cá também não, né? Não adianta gritar Senhor, Senhor. Nem todo aquele que grita Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, entrará dentro de si mesmo, no autoconhecimento. Porque na medida em que eu profiro palavras, mesmo que seja mentalmente, que eu uso palavras, me dá aquela sensação que eu falo sempre de dever cumprido, e eu passo mais uma vez longe do autoconhecimento, ou seja, mais uma vez longe da verdade, ou seja, mais uma vez longe de Deus. E ao proferir essa palavra a Deus, sempre soa, mesmo dentro de mim, quando eu falo, por causa do meu entendimento dessa palavra antigo, né, dos meus condicionamentos antigos, ela me soa sempre de forma religiosa. Então eu relutei muito em usar essa palavra, mesmo em vídeos. E hoje em dia não tenho mais apego nenhum com ela, então por isso que eu posso gravar um vídeo como esse, assim, tranquilamente, sem me preocupar com o que vai causar aí do outro lado, em quem está ouvindo ou assistindo. Porque não se trata do que eu falo sobre Deus, do que fulano fala, do que quem quer que seja fala sobre Deus. É como eu disse, Deus não é uma crença, Deus é uma descoberta. Cada um tem que descobrir por si o que é Deus, pura e simplesmente. E nas cartas de Cristo há uma sugestão também. Aos poucos, para quem conhece, né, já sabe, e para quem não conhece, eu recomendo a leitura das 9 cartas de Cristo, onde ele vai substituindo a palavra Deus por outras expressões ao longo da leitura, como, por exemplo, Pai, Mãe, Vida. Muito interessante. Ao invés de usar a palavra Deus, ele passa a usar a palavra Pai, Mãe, Vida, mas depois vai escalando um pouquinho mais, que é para a gente finalmente desapegar desse significado do senso comum que tem dado ao longo de milênios e que nos deixa presos, né? Presos ao debate, e o debate inócuo, o debate vazio sobre o que vem a ser. É uma das perguntas mais superficiais que eu vejo, e já comentei isso, é a pessoa perguntar, e é comum, você provavelmente já perguntou isso para outra pessoa, você acredita em Deus? Então não se trata de acreditar, essa é uma pergunta que eu não faço jamais, que eu aprendi a minha lição, porque não se trata de acreditar. Agora, se eu sair por aí perguntando para as pessoas, você conhece Deus, você encontrou Deus?
Quer dizer, vai soar muito estranho se eu sair por aí dizendo eu conheço Deus, eu encontrei Deus, tal como Jesus fez, né? Ele disse eu conheço, somente eu conheço o Pai. E era uma grande verdade, né? Porque somente ele realmente conheceu, dentro da capacidade dele, dentro da consciência dele, conheceu realmente em profundidade o que realmente era Deus. Por isso muitas vezes ele dizia, eu e o Pai somos um. Mas isso não é uma questão de acreditar. Eu acredito em tudo, eu acredito no todo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Já não é mais uma questão de acreditar, é uma questão de ir a fundo de si mesmo e conhecer. Então não se pode conhecer Deus acreditando no que quer que seja. Não se pode conhecer Deus negando. Que eu sempre falo, questão da semântica, da grande confusão das palavras. É preciso ser cético, mas as pessoas no senso comum também se confunde ceticismo com negação. Gente, ceticismo não é negação. Ceticismo é a busca da verdade. Eu não acredito, mas estou buscando dentro de mim. Então isso não é negação. E também não precisa colocar isso dentro de um rótulo, como muitas pessoas dizem, então isso é agnosticismo. Por que colocar dentro de um rótulo? Por que as coisas têm que ser colocadas dentro de um rótulo? Então isso é aquilo. Não, isso não é nada, é só busca, mais nada. Antes de mais nada, eu sou um buscador porque eu ainda não encontrei. Então, tudo isso é só busca, e o nome atual para o buscador é aquele que busca o autoconhecimento. Então, o nome atual da busca é autoconhecimento, pura e simplesmente. Então, buscando o autoconhecimento, invariavelmente a gente vai encontrar, conhecer o que é Deus, que é a mesma coisa que a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas aí não terá mais importância chamar isso de verdade, de Deus, de graça, de plenitude, divino. Tudo isso, toda essa confusão das palavras acaba perdendo o sabor para quem realmente encontra Deus em si mesmo. Encontrando Deus em si mesmo, a gente encontra Deus no outro. Encontrando Deus em nós mesmos e no outro, nós encontramos Deus no todo. Tudo isso são pura e simplesmente palavras, semânticas. A semântica não é questão de sair repetindo porque Jesus disse, porque Buda disse, porque Dinei disse, porque Krishnamurti disse. Eu me coloquei no meio dos mestres aí, mas não foi intencional. É só porque sou eu que estou falando aqui e você está me ouvindo aí. Então não é uma questão de repetir o que esse ou aquele disse, é a questão realmente de encontrar dentro de si mesmo, de silenciar todo esse povo que fala aí fora, dentro de si mesmo, e fazer esse encontro, encontrar e conhecer Deus, ou a verdade, ou o universo, como diziam os antigos. Eu vou repetir: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Pura e simplesmente assim. Por que é tão difícil de compreender? Por causa da mente, por causa da cultura, por causa do senso comum. Saia da mente, saia da cultura, saia do senso comum para poder realmente conhecer e encontrar Deus. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número para depósito é sempre deixado logo aí abaixo, e compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre.